Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A Bíblia nos fala em Mateus 10:1. Chamando os seus discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. A mensagem do dia de hoje tem como tema identificando o inimigo. As Escrituras afirmam que não é apenas Satanás o nosso inimigo, mas uma legião de espíritos maus, os quais são submetidos a ele. São esses demônios que travam uma perseguição implacável contra os filhos de Deus. Sabe por quê? Para impedir que Jesus Cristo seja conhecido como Senhor e Salvador de todo mundo. E por isso Pedro escreveu à igreja do primeiro século, admoestando os cristãos a vigiar para que não caíssem nas armadilhas do inimigo. Por certo, esse não pararia de tentar sabotar o plano de Deus na vida de um cristão sequer. E eu tenho a certeza que talvez você também esteja passando por uma luta, uma dificuldade. Mas nós temos que entender que apesar do poder de Satanás ser limitado, ele não é um ser onipresente, ele não é um ser onipotente, ele não é um ser onisciente, pois também é uma criatura e não é o Criador, porque somente o Criador tem condições de ter todas essas qualidades que eu falei: ser onipresente, onipotente e onisciente. Satanás tem muito conhecimento e uma beleza atraente, e não nos tenta com coisas repulsivas ou feias, mas exatamente com aquilo que traz em si um grande apelo aos nossos sentidos. E quando desprezamos o alerta de Deus para tomarmos cuidado com o mal que o diabo pode usar contra nós, estamos dando oportunidade para as decepções. Satanás nunca lhe dirá: sou a sua maior ameaça, mas ele virá como um anjo de luz, uma simulação da verdade de Deus. Sabe para quê? Para fazê-lo duvidar da palavra, para distraí-lo das coisas espirituais, sobrecarregando a sua agenda para incapacitá-lo para o serviço do Senhor, anulando o seu testemunho com o pecado e a culpa, a fim de destruir a sua integridade física ou emocional. Muitos cristãos vão à igreja, entregam os seus dízimos, as suas ofertas e mesmo assim são completamente iludidos pelas táticas do inimigo. Na Guerra do Golfo, uma coisa que os comandantes não fariam de forma alguma era entrar na toca da raposa com o inimigo. Eles estudavam os movimentos dele de modo a poder vencê-lo, mas jamais se comportavam como ele. No entanto, dentro da igreja, um número demasiado de cristãos se expõe ao ataque do inimigo, frequentando lugares impróprios ao cristão e comportando-se como os ímpios. O Senhor chamou a cada um de nós para viver em santidade. Ao contrário do que muitos pensam, isso não nos leva à monotonia. Não. A vida de Jesus estava longe de ser enfadonha e isolada, e certamente ele não era alguém solitário. Os evangelhos estão repletos de situações em que Jesus Cristo vai ao encontro das pessoas para conversar, fazer as refeições e ouvir as mais profundas necessidades delas. O amor de Deus era toda a motivação de que o Messias precisava para sacrificar tudo o que tinha, de tal forma que elas pudessem desfrutar tudo o que o Senhor concede. Outro perigo de que os cristãos costumam ser vítimas
é menosprezar a presença de Satanás. Houve um tempo, né, em que talvez você fizesse coisas erradas, alegava, por exemplo, que tinha sido forçado pelo diabo. Mas Satanás adora esse tipo de atenção. Sabe por quê? Porque aí reduz o seu potencial de perigo. É o que temos visto muitas vezes nos programas de televisão, em tudo aquilo que nos cerca no dia a dia. Mas esses veículos, muitas vezes, ao expor o inimigo dessa maneira, ele começa a iludir, inclusive o povo de Deus. Mas está na hora de você e eu, cada um de nós, deixar a ingenuidade de lado. O inimigo, ele não está brincando de ser diabo. Ele quer enganar-nos a todo custo, fazendo-nos pensar que ele não existe. Então, eu te digo, não seja tolo. Se você se deixar levar pelas artimanhas, seguirá um caminho que certamente o levará à destruição. Em Lucas 10:19, Jesus disse aos seus discípulos: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Através desse versículo, nós verificamos que Jesus Cristo capacitou a cada um de nós espiritualmente para não sermos influenciados pela mentalidade deste mundo. E a razão para isso é que Deus permite Satanás a posicionar-se como príncipe deste mundo. E apesar do destino final do diabo ser a morte eterna, hoje ele é uma força que não deve ser subestimada. Um dos mais importantes princípios que devemos aprender como cristãos é que a palavra de Deus e a vitória que a morte de Jesus Cristo na cruz nos assegurou quebram o poder de Satanás. Não temos de recuar pelo medo. Podemos permanecer firmes em posição de vitória, desde que a fonte da nossa força seja sempre Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você tentar enfrentar o diabo baseado apenas na sua força humana, na força do seu braço, você será derrotado. Então, somente por meio do poder do sangue de Jesus Cristo, que nos é dada autoridade para vencer o mal. A oração e a posição de justiça que temos em Cristo são os nossos fundamentos mais sólidos. A força de Deus nos sustenta nos tempos de lamento e pesar, nos tempos de extrema tensão e desapontamento. Quando harmonizarmos o nosso coração e a nossa mente com a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, entramos em um domínio de paz que Satanás não pode acessar. Repare no livro de Lucas que Jesus não enviou 70 discípulos para anunciar as boas novas de salvação sem o devido preparo. Eles foram equipados com o poder e a visão de Cristo, que é Emanuel, o Deus conosco. Pela onipresença do Espírito Santo, Jesus viajou com os discípulos durante a jornada deles por toda a Judéia. Afinal, ele nunca os abandonou, pois é o nosso Salvador e Senhor. É por isso que aqueles 70 discípulos tinham poder sobre o inimigo. Não confiavam em si mesmos, mas depositaram a confiança em Cristo. Não apenas Jesus foi com eles em espírito, como também providenciou instruções detalhadas sobre como deviam lidar com as situações que tinham que enfrentar.
E quando nós pedimos a Deus sabedoria, Ele a providencia. A misericórdia e o amor de Deus são imensuráveis. E quando você estiver com problemas, o Senhor não te deixará sozinho. Mesmo se cair em tentação, Ele virá até você. Só que neste momento, você deverá clamar por Ele. E Ele irá reconhecer, e nós iremos reconhecer também o quanto precisamos dele. Quando os discípulos retornaram da sua missão, foram saudados por Jesus, que estava cheio de alegria pelo sucesso deles. Cristo lhes disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Os discípulos fizeram então uma descoberta única quando concentraram a sua atenção em Deus e não nas circunstâncias. O inimigo havia sido derrotado. O orgulho tem sido um dos principais motivos para não reconhecermos a nossa dependência de Deus. Dizemos no processo de autossugestão que podemos cuidar da nossa vida sozinhos, sem a ajuda do Criador. Ou então, nos recusamos a aceitar a vontade dele. Buscamos os nossos próprios desejos, sem pensarmos nos propósitos do Senhor para cada um de nós. Por causa disso, acabamos nos sentindo solitários e em luta contra os pensamentos de amargura e medo. Tudo porque escolhemos fazer a nossa maneira. Por fim, descobrimos que o egocentrismo é uma ferramenta mortal nas mãos do inimigo. Jesus se assegurou de que os seus discípulos não levariam nada com eles. Bolsas, sacos de viagem, sandálias, tudo foi deixado em casa. A dependência deles estaria somente em Deus e não em si mesmos. Tudo que Jesus os instruiu a fazer foi contar aos outros a respeito da vinda do reino de Deus. Os discípulos não deveriam desviar o seu foco com os outros assuntos. Esperava-se que se concentrasse naquilo que o Senhor os comissionou a fazer. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, muito da batalha espiritual tem a ver com atenção e concentração. Se você se concentra em satisfazer o desejo da sua natureza pecaminosa, então mais cedo ou mais tarde cairá em tentação. O alvo prioritário de Satanás na vida do cristão é a mente, onde o pecado é concebido. O inimigo coloca a tentação de forma bem agradável e atraente diante dos nossos olhos, aguçando a nossa curiosidade e vontade de experimentá-la. Assim, a nossa vida é atingida pela natureza pecaminosa, por meio das nossas emoções. É muito difícil parar um trem desgovernado sem um sistema de frenagem, não é mesmo? Da mesma maneira, ocorre quando nossas antenas emocionais são incitadas e reagimos ao seu ímpeto. Por causa da desobediência de Adão e Eva, recebemos uma natureza decaída. No entanto, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, há um novo nascimento. Somos feitos novas criaturas. Temos um novo tempo na nossa vida. Importa, então, fazer uma escolha entre o pecado e a verdade de Deus. Pois vivemos num mundo onde abunda o pecado e somos tentados constantemente, todos os dias. Podemos saber o que é certo, mas a nossa velha natureza pecaminosa anseia por provar o fruto proibido, envolvendo-nos numa luta feroz contra os nossos princípios morais e cristãos. Em Romanos, o apóstolo Paulo disse que o único que pode salvar-nos desse conflito é Jesus Cristo. Romanos 7, versículos 24 a 25 diz: Miserável homem que sou, quem me livrará
do corpo desta morte, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor nos deu a vida para que pudéssemos glorificar o santo nome dele. Não é à toa que em João 15:5, Jesus disse aos seus seguidores: sem mim, nada podeis fazer. Entretanto, a nossa vida é cercada por duas escolhas: viver sob a vontade de Deus ou satisfazer os anseios carnais e cair nas tentações de Satanás. Por isso, o Senhor deseja que aprendamos a discernir isso e escolhamos o dom primordial da vida, submetendo-nos à vontade dele. A obediência é a melhor forma de retribuirmos a Deus por tudo o que ele tem feito por nós. Deus enviou seu Filho amado para nos redimir do pecado e garantir-nos a vida eterna. Além disso, Cristo também se fez homem nesse mundo para conceder o poder divino a cada um de nós. Foi por isso que em Atos 1, versículo 8, Jesus admoestou os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém até que recebessem o poder do Espírito Santo. Este mesmo poder Deus usou para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Quando Cristo nos capacita, ele nos concede uma porção desse poder para ser usada para a glória dele. Podemos enfrentar o inimigo com firmeza, porque nos foi dado um poder que não se rende ao comando de Satanás. Recebemos o poder de Deus. Eu pergunto a você, você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Uma das primeiras coisas que aprendemos ao estudar a palavra de Deus é que possuímos armas de guerra espiritual à nossa disposição. E você conhece lá em Efésios 6, o apóstolo Paulo nos orientando a vestir a armadura de Deus. Sabe para quê? Para a nossa proteção diária contra o inimigo. Isso não é um ato a ser realizado de uma só vez, mas sim uma ação contínua que nos capacita a permanecer firmes em Cristo. Mas talvez você esteja questionando por que nos revestimos com a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque os demônios conhecem e reconhecem Jesus. E deste modo reconhecerão você como alguém que pertence a ele. Em Lucas 4, versículo 34, é contada a história de um homem que foi possuído por demônios. Ao perceberem a presença de Cristo, aqueles espíritos imundos perguntaram: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmão e irmã, nunca argumente ou discuta com o inimigo. Se você discernir que ele está tentando envolvê-lo num debate, eu te digo, faça o mesmo que o Filho de Deus ordenou. Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o na terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe causar dano, sem lhe fazer mal. Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, nunca chamou atenção para si mesmo. A sua vida inteira foi direcionada a glorificar o nome do Pai. E nós devemos seguir o exemplo do Mestre. O inimigo adora despertar a vaidade em nós. E esta é uma das principais razões, porque devemos sempre usar o nome de Jesus quando oramos contra o diabo. Cristo nos disse para sermos humildes, sóbrios no espírito, a fim que Deus nos exalte no momento oportuno. Normalmente, nós precisamos iniciar cada dia orando, pedindo a Deus para nos revestir com a armadura dele. Pedir a Deus que nos prepare para as situações a serem enfrentadas naquele dia, em nossa rotina diária. Cada um de nós
precisa fazer isto. É claro que Satanás não deseja que você se concentre em sua vitória em Cristo, mas ele aprecia que você inicie o seu dia sentindo-se desanimado, sentindo-se derrotado, estando depressivo, porque uma das táticas dele é a ilusão, fazendo com que você pense que é mais esperto e talentoso do que os outros. Deus nunca abençoa o orgulhoso. Ao contrário, as bênçãos do Senhor são reservadas para os humildes e mansos de espírito. Em Isaías 52:12, o Senhor disse que é a nossa retaguarda. Podemos viver sem medo, porque o mesmo Deus que colocou o universo inteiro em movimento é aquele que nos ama e que proverá tudo aquilo que necessitamos. Ele nos protege com seu escudo dos intentos malignos de Satanás. Em contrapartida, há uma responsabilidade que você deve ter. E sabe qual é? Permitir que Deus atue na sua vida. Ao passo que ele pode e ainda realiza milagres, se você se recusar a seguir os planos dele e conscientemente fizer algo fora da sua vontade, o Senhor permitirá que as consequências da sua escolha recaiam sobre a sua vida. Ele nunca te forçará a fazer algo. Depende de você escolher segui-lo e ser fiel aos seus mandamentos. Uma coisa é certa, você já sabe que o pecado tem consequências graves. Satanás já enganou muitos e muitos cristãos, induzindo-os a seguir um caminho diferente daquele que Deus planejou. Sendo assim, o escudo da fé não terá efeito algum se você insistir, por exemplo, em fazer pornografia, em adulterar, em matar, em roubar, enganar. Mas a Bíblia nos lembra que não estamos sob a obrigação de satisfazer os nossos desejos carnais. Estamos livres do poder do pecado, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, pela fé, você pode empunhar a poderosa espada do Espírito, que é a sua defesa certa. Porque a vitória, meu irmão, pertence a Deus. É importante lembrarmos que Deus tem a palavra final. Deus tem a vitória final. Em momento algum, Ele pede para que nós venhamos lutar contra o inimigo com os nossos limitados recursos. Jesus disse aos discípulos: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são palavras de esperança para aqueles que depositam a sua confiança em Jesus Cristo, o qual derrotou o inimigo e agora reina ao lado direito do Pai, intercedendo a nosso favor. Jesus enfrentou as tentações de Satanás de modo vitorioso e providenciou meios para fazermos da mesma maneira. Para impedir que essa confiança se instaure no coração do cristão, Satanás usa o desânimo, uma das suas armas favoritas contra nós. Ele sabe que se conseguir nos desanimar e oprimir-nos com sentimentos de inferioridade, de culpa, de impotência, de desamparo, nós nos inclinaremos a desistir e a deixar de lado o nosso compromisso com Jesus Cristo. E não tenhamos nenhuma dúvida de que o diabo fará de tudo para alcançar os seus objetivos. Os incrédulos têm muito a se lamentar. Eles estão cegos espiritualmente e não compreendem o propósito do Senhor para as nossas vidas. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós também
vemos hoje em dia muitos cristãos que ficam em cima do muro, espiritualmente falando, imaginando o motivo do sofrimento. Querem viver para Cristo, querem entregar a vida a Ele completamente, mas isso lhes parece um requisito exageradamente grande e difícil. Então, com um pé no mundo e outro no reino de Deus, questionam-se porque a verdadeira paz e o contentamento apenas se insinuam, mas nunca se tornam realidade. Por isso, meu irmão e minha irmã, Deus nunca te acusará, pois Ele conhece cada um de nós perfeitamente e só deseja o melhor para a nossa vida. O maior objetivo dele é que você venha a conhecê-lo e tenha um relacionamento pessoal com ele, pois o Senhor anseia por companheirismo e comunhão conosco. Nada pode substituir a amizade do Senhor. Muitas vezes pensamos que pessoas ou bens materiais podem nos trazer felicidade. Contudo, aprendemos que não importa quanto dinheiro ou quanto amigos tenhamos, sem Deus, ficamos solitários e necessitados. Embora Satanás nos apresente um quadro bonito, ele nos diz que temos muito tempo para conhecer a Cristo e nos encoraja a buscar popularidade, fama e fortuna. Ele distorce a verdade. Ele nos instiga e tenta seduzir-nos com a imoralidade. Mas o diabo nunca menciona as consequências do pecado, ou seja, sofrimento, lágrimas, baixa autoestima. Porque ele nos conduz por uma estrada escura, sem nos dizer o quanto isso nos custará, emocional, física e mentalmente. Contudo, você não precisa ser enganado. Jesus Cristo é a sua torre forte. Ele te salvará e lhe dará esperança. Você nunca estará apaixonado o suficiente pelo Senhor. Quanto mais você se aproximar do Senhor, desfrutando maior intimidade, mais você experimentará a paz que o mundo jamais conhece. Qual é a sua maior defesa contra o inimigo? Eu te pergunto. O seu amor e a sua devoção a Jesus Cristo. Enquanto você estiver em estreita comunhão com Ele, receberá o poder e toda a compreensão necessária para permanecer vitorioso contra Satanás. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos que não venhamos ser iludidos, enganados pelo inimigo. Mas queremos neste momento colocar diante de Ti, Pai, aqui a nossa vida, pedir, Pai, para que o Senhor, neste momento, Pai, venha nos visitar e que nós venhamos, Pai, apenas ver a Tua palavra, ouvi-la e venhamos praticá-la e venhamos lembrar que sem o Senhor nada podemos fazer, que não é pela força do nosso braço, Pai, que nós iremos vencer, mas é através do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos mais do que vencedores. Por isso, eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que você possa, no dia de hoje, receber do Senhor toda a sorte de bênçãos às regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você que está me ouvindo agora, você poderá nos acompanhar também através da página do Facebook ou então do canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você não o recebeu ainda como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, ou então se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor, você poderá nos ligar para fazermos a oração com você no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. 0 operadora 11
942295533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.